Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do FaceCast, produzido pela DortMed. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e específico, a artroscopia da ATM. Em conversa com um dos bucomaxilos mais referenciados aqui em técnica em artroscopia, Dr. Luciano Del Santo. Eu sou a doutora Fabiana Oliveira, especialista e mestre em DTM do orofacial, e é uma honra receber o Dr. Luciano Del Santo. Eu que agradeço o convite, Fabi, muito obrigado. Sempre é um prazer discutir contigo sobre artroscopia de DTM, sobre problemas articulares da articulação temporomandibular. E agradeço o convite da DortMed, muito obrigado por lembrar do meu nome para a gente esclarecer um pouco aos pacientes sobre essa difícil doença que é a DTM. E falando numa doença da articulação temporomandibular, quais são os sinais e sintomas que esses pacientes acabam apresentando para você na sua clínica? Fabi, muitas vezes esse paciente ele vem com queixas de dores, limitação de abertura, estalos, e isso são problemas que limitam a qualidade de vida do paciente, né? E com o passar do tempo, isso vem aumentando de frequência e intensidade. E o paciente vem ficando limitado no que tange a ter aquela alimentação que ele mais gosta, a poder praticar um esporte ou ter um convívio social adequado, porque ele tem dor, porque ele tem limitação funcional em função dessa patologia, que é um desarranjo na articulação. A grande maioria desses pacientes, eles acabam apresentando aí dor de cabeça, dor em região cervical, dor em região nucal, né? Dor em região de trapézio. São pacientes que, de repente, têm uma qualidade de sono muito ruim. São pacientes que possivelmente apresentam bruxismo e já fazem uso da placa. E como que você acaba conduzindo essa situação? O porquê disso tudo que você falou? Porque uma característica da dor articular, ela é uma dor difusa, ela é uma dor irradiada. Então é muito difícil o paciente chega na clínica e fala assim, ele apontar com o dedo, falar, doutora, a dor é aqui. É pontual. Ele aponta com a mão, ele fala, doutora, a dor é aqui, assim, ó, espalha, é difundida a dor. Então muitas vezes o paciente tem cefaleia, ele vai no neurologista, faz todos os exames, não tem nenhuma alteração. Aí ele tem otalgia, que é dor de ouvido. Vai no otorrino, não tem nada. Tem dores no fundo dos olhos, vai no oftalmo, nada. Tem dor cervical, vai no ortopedista, nada. Aí, por exclusão de anormalidade dessas áreas, aí ele vem descobrir, ele ou algum outro profissional vem descobrir que a dor é original da articulação. Então, assim, muitas vezes o paciente ele não vem a primeira vez no profissional especialista em DTM, para fazer aquele diagnóstico e o tratamento. Ele já passou por vários profissionais e várias especialidades. E que ninguém fechou um diagnóstico, fechou um diagnóstico porque não tem alteração nas áreas que eles têm expertise, né? Então, aí quando a gente recebe o encaminhamento do otorrino, do oftalmo, olha, vai procurar porque você tem um problema na ATM. Aí a gente avalia e tem o diagnóstico de que o fechamento desse diagnóstico, a gente acaba fechando através de uma avaliação clínica ou através de um exame complementar? Na verdade, é um tripé, né, Fabi? Assim, a gente escuta as queixas do paciente, vê quais são os sinais e sintomas que ele relata, faz um criterioso exame clínico, né? Coloca o paciente na cadeira, na maca e faz uma boa palpação, tanto em parte muscular quanto articular. E aí, após esse nosso exame clínico, a gente, se necessário for, solicita exames de imagem, exames complementares, né? A ressonância magnética é um excelente exame para a gente avaliar estados degenerativos da articulação, né? Um derrame articular, né? Uma efusão, um deslocamento do disco, um processo inflamatório, algo nesse sentido. E aí, com essas três pontas, né? O exame clínico, as queixas e o exame complementar, a gente fecha um diagnóstico. E aí a gente propõe um plano de tratamento a esse paciente que nunca é um tratamento único, né?
não existe, na DTM, não existe uma bala de prata, não existe um tratamento único que vai resolver todos os problemas do paciente, porque o problema é multifatorial. Por ser multifatorial, ele necessita de uma atuação multidisciplinar. Ele vai precisar da fisioterapia, ele vai precisar do clínico para fazer uma placa oclusal, ou fazer uma toxina botulínica para minimizar a tonicidade muscular, ele vai precisar de um cirurgião se houver alguma alteração articular, e a gente precisa melhorar a funcionalidade da articulação. Então, é um tratamento multidisciplinar para levar a melhora desse paciente como um todo. Falando até em tratamento, esse paciente que chega no consultório com muitas queixas de dor, logo de primeiro momento, qual que seria o tratamento para esse paciente? Seria medicamentoso? Seria placa? Seria fisioterapia? O que você geralmente acaba fazendo? Não existe... É um chavão, não existe receita de bolo. Não existe uma receita de bolo, mas a gente vai avaliar e escutar esse paciente, o que ele já fez nesse percurso. Nessa jornada de tratamento, se ele nunca fez absolutamente nada, ou ele já vem pacientes que vêm com 4, 5 placas, coloca na mesa assim, um de cada modelo, né? E nenhuma delas resolve, porque a placa não está sendo efetiva, porque ela não está sendo... corretamente indicada para aquele fim, né? Então, a gente verifica se o paciente já utiliza a placa, a gente faz aí não sou eu, outros profissionais na clínica, fazer um ajuste dessa placa para deixar ela muito passiva, entra com uma medicação, entra com um protocolo medicamentoso para tirar esse paciente da fase aguda, verifica se há alguma alteração articular, porque tem estados de alteração na articulação que, assim, não é a fisioterapia que vai resolver, não é o protocolo medicamentoso, não é a placa oclusal. A gente precisa melhorar a funcionalidade. E para fazer isso, eu preciso atuar mecanicamente. Lá no passado, era cirurgia aberta. Então, o paciente passava, né, um tratamento clínico ad eterno, e ele ficava longo período por tratamento clínico. E aí, quando não tinha mais solução, ele já estava cansado do profissional, o profissional já estava cansado do paciente, aí indicava para o cirurgião para fazer a cirurgia, né? Para reposicionar o disco através de ancoragem. A artroscopia, ela veio para entrar nesse nicho de pacientes e ter um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A gente atuar mecanicamente na articulação com mais brevidade e menos invasividade. E falando de cirurgia, então, de artroscopia, esse paciente pode passar por uma cirurgia de artroscopia e daqui 2, 3, 4 meses ele passar por uma nova cirurgia de artroscopia? Existe casos? Existem casos, no mínimo um intervalo de 6 meses entre uma e outra, e a literatura mostra que até 2 artroscopias é possível a gente melhorar o estado dessa articulação. A partir da segunda artroscopia, o índice de sucesso cai vertiginosamente. Então, o indicado é aquilo, né? A gente pensa em fazer o procedimento para ser o mais assertivo possível e ele fazer uma única intervenção, né? Mas, se necessário for, com um mínimo de 6 meses de intervalo para a gente ter uma nova abordagem. E aí, depois de 2 vezes, aí a gente tem que dar um passo adiante e partir para a cirurgia aberta. Claro. O paciente, ele não necessariamente gostaria de ir por uma cirurgia, né? O paciente geralmente tem medo de uma cirurgia. Então, até para desmistificar como que é essa cirurgia de artroscopia e como que são os acessos dessa cirurgia, é uma lavagem? O que seria a artroscopia, a grosso modo, para o paciente leigo? Fabi, eu falo para os pacientes, nós cirurgiões vendemos um produto que ninguém quer comprar, que é cirurgia. Exato. Ninguém acorda de manhã, vai uma consulta lá no Dr. Luciano e fala, nossa, ele vai me indicar uma cirurgia. Isso não existe, né? Isso ocorre um pouco na cirurgia plástica, porque tem um fim 100% estético, né? Mas o paciente é absolutamente compreensível o medo, o receio, toda a angústia que ele tem em volta da palavra cirurgia. Doutor, não tem um medicamento que você possa me dar para fugir da cirurgia? Mas, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico e propõe ao paciente, né, que ele vai fazer aquele procedimento,
e aquele procedimento vai trazer a ele um benefício funcional, melhora de qualidade de vida, melhora das dores, melhora da abertura bucal, ele vai conseguir mastigar melhor, né? Ele se engaja no tratamento. Sim. Ele entende a necessidade e se engaja no tratamento, né? Mesmo sendo cirurgião, tenho 28 anos de cirurgia, a gente sempre parte de um tratamento escalonado, sempre do mais conservador, do tratamento clínico, para o tratamento mais invasivo, lá na última ponta, a prótese de ATM. Sim. Então, a gente vem escalonando, dependendo do estado de alteração articular, a gente precisa pular passos. Aquela terapia clínica, ela não vai ser resolutiva para o estado degenerativo que a articulação tem. E aí a gente precisa, aí sim, ter a indicação mais adequada. Em relação à técnica cirúrgica, é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A cirurgia minimamente invasiva, ela é uma tendência não só na especialidade de bucomaxilofacial, mas na medicina como um todo. Sim. Hoje a gente tem cirurgia plástica minimamente invasiva, a gente tem cirurgia oncológica minimamente invasiva, cirurgia robótica, né? Cirurgia de joelho minimamente invasiva. A bucomaxilofacial, ela não ia ficar à deriva dessa evolução. Então, tanto a cirurgia ortognática minimamente invasiva quanto a cirurgia de ATM seguiram essa tendência. E a cirurgia minimamente invasiva na ATM é a artroscopia. Sim. Onde através de 2 cânulas, uma a gente entra com uma câmera de vídeo, uma ótica, né, que a gente pode olhar no monitor, numa TV, a anatomia e o estado interno da articulação. E na outra cânula, a gente entra com instrumentos específicos para poder manipular, mexer, operar a articulação de fato. Certo? Eu costumo dizer que a artroscopia de ATM, ela é um procedimento equipodependente. Ela necessita, é primordial você ter bons equipamentos. Se você não tem uma boa ótica, se você não tem um bom instrumento permanente, se você não tem um bom instrumento descartável, você não vai conseguir performar adequadamente. Você pode ser o top 3 de artroscopia no mundo. Você não vai conseguir performar. Você depende daquele equipamento. Sim. Então, a gente tem que partir do pressuposto que nós temos bons equipamentos para que você consiga, né, aí refinando a sua técnica, com estudo, treinamento, etc., né, e melhorando a técnica para você conseguir entregar um bom resultado ao paciente. Pensando que é um procedimento, então, que dura aí em torno de 1h30 a 2 horas, onde o paciente vai estar em ambiente hospitalar, o paciente vai ter alta no mesmo dia e o paciente vai ter grandes benefícios na diminuição da dor, na melhora da abertura de boca, na melhora das questões musculares, né? Onde ele vai estar melhorando principalmente a qualidade de vida. Sem dúvida. Como você disse, né, é um procedimento que necessita de um ambiente hospitalar porque a gente necessita de uma anestesia geral. Eu tive a oportunidade em 2018 de passar um mês em Shanghai, na China. Uma grande referência de artroscopia, que é o Xiang, 95% das artroscopias dele ele faz com anestesia local. Mas ele é a única pessoa que eu conheço, pelo menos no mundo aí, que faz isso, né? Assim, todos os outros cirurgiões que a gente visitou, que a gente teve treinamento, a gente faz com anestesia geral. Por isso, necessita um ambiente hospitalar. Sim. Entretanto, o paciente, ele interna pela manhã, ele faz o procedimento, que dura 1h30, 2, abrir lateral. Final da tarde, 4, 5 horas da tarde, ele vai embora para casa. Quais são os riscos que esse paciente acaba passando? Porque qualquer cirurgia tem riscos, né? E eu acho que é importante o paciente, o profissional também, até passar para esse paciente quais são as complicações e riscos que, de repente, ele pode esperar de uma artroscopia. Sim. Alguns pacientes até perguntam, doutor, é 100% seguro? Aí eu devolvo a resposta com uma outra pergunta. O que é 100% seguro? Hoje você veio na minha clínica aqui, você pode ter sido atropelada. Sim. A gente está conversando aqui, pode cair um avião no prédio aqui. Enfim, não existe.
Mas, o que acontece? O que eu posso dizer é que um procedimento extremamente seguro, porque normalmente, Fabi, a gente trata os pacientes na segunda, terceira, quarta década de vida, né? Geralmente mulheres? Existe uma prevalência significativa por mulheres. E por que por mulheres? Eu acho que é uma série de fatores, assim, desde fatores De risco? de risco, né? Fatores que as mulheres se cuidam mais mesmo, né? Existem fatores hormonais envolvidos, né? E isso faz com que haja uma prevalência de pacientes com DTM, pacientes mulheres. Mas o que eu estava dizendo é assim, o paciente, ele... Existe um risco. Claro, qualquer procedimento cirúrgico, remover os dentes do siso na clínica envolve um risco. Mas claro que é um risco extremamente controlado, né? Baixo. Por quê? São pacientes da segunda, terceira, quarta década de vida que são os pacientes mais, vamos dizer, os pacientes mais indicados para cirurgia, para artroscopia. O paciente com 60, 70, na sexta, sétima década de vida, ele está com um estado degenerativo articular mais avançado, né? E aí ele vai precisar de um outro procedimento que é a cirurgia aberta. Sim. E aí a gente pode depois discutir sobre ela. Mas, nos principais hospitais, né, nos principais centros hospitalares que a gente opera, o paciente é extremamente monitorado, Sim. né? Então, assim, esses pacientes normalmente, via de regra, né, eles não têm grandes comorbidades. Não são pacientes cardiopatas, não são pacientes com problemas renais, com discrasias sanguíneas. Então, isso faz com que haja uma segurança muito maior. Essa orientação que você acaba dando para esses pacientes no processo da recuperação, do pós-operatório, como que a gente poderia colocar para eles do que ele pode esperar num pós-operatório imediato ou até mesmo num pós-operatório de 15 a 20 dias, em uma artroscopia? Então, o paciente, quando ele tem alta da cirurgia no mesmo dia, alguns cuidados ele tem que tomar, né? Um protocolo medicamentoso que a gente vai passar, basicamente antibiótico, anti-inflamatórios e analgésicos, um repouso relativo, ele não precisa ficar repouso absoluto, mas evitar esforço físico, prática esportiva, etc. Isso é nos primeiros 7, 10 dias, depois gradativamente ele vai voltando. Uma dieta, uma alimentação mais líquida, pastosa, nada muito, né? Uma dieta mais soft, nada muito dura, que exige uma força de massificação grande numa área recém-operada que é a articulação. E também, né, o que é essencial é a fisioterapia. Porque como qualquer cirurgia articular, eu sempre dou esse exemplo porque o paciente tem mais familiaridade com isso. Se você fizer uma cirurgia no joelho, já está embutido ali que você vai fazer fisioterapia. Por quê? Porque você vai ter restrição de movimento articular e a fisioterapia vai trabalhar essa articulação na sua plenitude. Na boca não é diferente. Na boca não é diferente, a gente está falando de articulação também. Então, é essencial que o paciente passe por um protocolo fisioterápico com pessoas que tenham experiência nesse tipo. Eu vou fazer fisioterapia e aí, minha vizinha é fisioterapeuta ou o fulano é fisioterapeuta, eu recebi indicação. Muitas vezes ele não tem expertise na área. Sim. Né? E aí a gente começa a investigar um pouco mais sobre o paciente, o que ele está fazendo de fisioterapia. Ele está fazendo TENS, né? E não está sendo efetivo. Aí, doutor, eu não consigo abrir a boca. Mas, na verdade, você não está fazendo a terapia adequada para que isso evolua. Sim. Né? Então, é necessário, sim, ter um profissional que tenha ali capacidade e expertise para trabalhar essa melhora de abertura bucal, de fortalecimento muscular. Basicamente é isso. A gente sabe que tem alguns pacientes que eles acabam não aderindo o que o cirurgião acaba falando. E por conta disso a gente acaba tendo aí alguns problemas no pós-operatório. Teve algum caso desafiador que de repente você queira dividir conosco em relação a uma artroscopia que não deu certo, mas um caso que de repente eu acho que o paciente pode olhar com cuidados. Em seguir o que geralmente o cirurgião acaba passando. Isso que você falou, Fabi, é importante porque hoje não, já há bastante tempo,
eu faço ali, eu traço um perfil do paciente, porque muitas vezes esse paciente tem problemas aí até psicológicos, emocionais, né? Tem pacientes que são extremamente não colaborativos às nossas indicações, né? Seja medicamentoso, ele toma a medicação que ele quiser, ele não segue as orientações que a gente passa, e aí depois ele vai querer o mesmo resultado. Então, não dá para fazer isso. A gente vem, né, ao longo de muitos anos, vem apurando, vem melhorando a nossa capacidade de entrega para os pacientes, e aí o paciente acha que, não vou tomar o que o doutor pediu. Eu não vou fazer a fisioterapia porque eu não preciso, eu estou abrindo Até bem a boca. porque hoje eles acabam olhando muita coisa no Google, né? Hoje em dia, a gente acaba sendo uma segunda opinião. A primeira é o Dr. Google. É o Dr. Google. Então, o paciente ele acaba sendo... Claro, eu não estou falando aqui que isso é uma regra. Existem um amplo espectro de pacientes. Tem pacientes extremamente colaborativos. Sim. E você percebe nitidamente a evolução desses pacientes, em detrimento daquele paciente que não é colaborativo. Sim. Aí o paciente vem depois de 1 mês, 2 meses e com uma abertura de boca extremamente restrita e fala: ai, doutor, eu não estou abrindo a boca. Aí você começa: você fez fisioterapia? Você fez isso? Você fez aquilo? Não fiz. Então, realmente fica difícil. Não queira obter o mesmo resultado de quem está extremamente colaborativo com o tratamento, né? Isso, infelizmente, é assim. Nós sabemos que existem várias técnicas aí de artroscopia, cada cirurgião, de repente, tem aí a sua técnica e tem a sua expertise na cirurgia de artroscopia. E eu sei que você tem um curso de artroscopia e, na verdade, acredito eu que você acabou incluindo aí, devido à sua experiência profissional e até aos cursos que você faz, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a sua técnica de artroscopia. Faz uns 15 anos, mais ou menos, eu me apaixonei por tratamentos minimamente invasivos na ATM. E aí eu fui em busca de conhecimento. Eu sinto muito orgulho de falar que, se não sou o único, tem poucos profissionais que puderam fazer treinamento com os 4 maiores cirurgiões de ATM de artroscopia do mundo, que é o Dr. McKen, o Dr. Florencio Monge, o Rafael Granizo e o Dr. Xi Yang. E eu fiz treinamento com os 4. E aí, já me perguntaram várias vezes: que técnica que você segue? Assim, não é... Com toda a humildade, Fabi, eu acabei pegando insights de cada um. Isso aqui cabe no meu jogo, isso aqui vai melhorar meus pacientes. E fui modelando. Hoje eu tenho uma técnica. Não posso falar que eu, assim, desenvolvi uma técnica, mas eu fui pegando coisas boas que eu enxergava desses profissionais. E aí, quando eu retornei, eu comecei a desenvolver uma técnica de sutura discal. Porque a técnica de sutura discal do Dr. Yang, ela é extremamente resolutiva, mas ela, ao mesmo tempo, ela é extremamente complexa. Só ele consegue fazer, né? Então, uma técnica, para ela ser muito boa, ela precisa ser reprodutível, né? Outros profissionais precisam reproduzir aquela mesma técnica. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a tentar mudar algumas situações técnicas para que isso tivesse mais acesso ao cirurgião, né? O cirurgião tivesse mais condições de performar com aquela técnica que eu acredito ser bastante adequada, porque ele traciona o disco para o sentido posterior e não para lateral. Sim. Biomecanicamente isso é mais adequado, né? E aí a gente foi desenvolvendo e no início do ano passado, eu publiquei a técnica num grande periódico da especialidade, a técnica que a gente desenvolveu de sutura discal. As pessoas que vêm fazer o treinamento, eu estou na 12ª edição do curso de artroscopia. Aí recebi mais de 150 cirurgiões do Brasil e da América Latina, porque muitos cirurgiões da América Latina se interessam pela artroscopia e vêm procurar conhecimento aqui conosco, no Brasil. E é engraçado que muitos profissionais chegam, né, no curso e falam: doutor, eu quero suturar. Eu falei: calma, não é assim. Você não tem nem carta de habilitação, você quer dirigir uma Ferrari. A gente vai
né, melhorando a sua prática técnica na artroscopia, e a cereja do bolo é a sutura discal. Se você fizer uma boa artroscopia operatória, você já vai estar entregando algo de muito benéfico ao teu paciente. A artroscopia de ATM, ela é uma mudança de paradigma na nossa especialidade, porque todos os outros procedimentos, a gente sai da visão direta para a visão indireta. Eu estou trabalhando aqui, olhando no monitor, numa câmera. O cirurgião, ele precisa se acostumar com essa mudança de paradigma. Eu costumo brincar que o meu filho de 13 anos, ele vai fazer artroscopia como ninguém, porque ele fica lá jogando PlayStation, ele mexe nos controles aqui, olhando na tela. Então, ele já se acostuma com esse manuseio, né? Essa destreza manual de apertar aquele 1 milhão de botões que tem e de combinações e olhando na TV. Sim. O cirurgião, ele precisa se acostumar a isso. A identificar a anatomia com uma câmera dentro da articulação. Então, isso exige sim uma curva de aprendizado, né? O senhor está falando da técnica, mas essa questão do material cirúrgico tem diferença ou não tem? Os materiais nacionais, materiais importados, como que hoje você acaba trabalhando para realizar esse tipo de cirurgia da artroscopia? Os pacientes aqui podem ficar sossegados e tranquilos em questão de material? Porque aquele paciente que não tem a expertise e que não conhece esse tipo de procedimento, ele fica muito à mercê do cirurgião, do que o cirurgião acaba passando, né, para ele. Então, essa questão dos materiais intra-articulares, essa questão da incisão e realmente de como eu vou estar acessando a minha articulação. Como que é isso? Ele pode ficar despreocupado? Como que funciona? Verdade, nós no Brasil, nós temos uma gama muito boa de materiais. Nós somos considerados estamos muito bem ranqueados no que tange a qualidade de materiais, né? E isso é muito interessante, é muito importante para nós. O paciente, na verdade, ele não tem essa especificidade do material, se é um material X ou Y, né? Ele precisa ter ali confiança naquele profissional que está atendendo, e até tem algumas, né? No mercado existem dispositivos de segurança. Na verdade, assim, eu vejo que o maior e melhor dispositivo de segurança é o treinamento do cirurgião. Sim. Se ele tiver habilidade, ele tiver destreza, ele estiver acostumado a executar aquilo que ele se propôs a fazer, ele vai conseguir entregar algo de benéfico ao paciente. A gente mexe numa região, Fabi, que é muito próxima da base do crânio. Sim. Então, ao mesmo tempo que é um procedimento simples, ele pode se tornar extremamente complexo. Sim. Se você não respeita a anatomia, se você não respeita determinadas situações ali de técnica, e isso, para sair de um procedimento simples para um óbito, é um passo. É um passo. Sim. Né? Então, se eu posso dar um conselho, é sempre investir em treinamento, sempre você estar, né, suportado por empresas que tenham materiais de qualidade, para que você consiga, né, executar aquele procedimento livre dessas variáveis. Se você não tem um material adequado, um material de baixa qualidade, você não vai conseguir, né? Se você não tem um treinamento adequado, você não sabe exatamente o que você está fazendo, você não vai conseguir entregar algo de bom para o paciente. Então, eu sempre falo que você precisa investir em treinamento e para fazer, né, a artroscopia e estar associado, né, suportado por uma empresa que tenha materiais de qualidade. Nós sabemos que esses pacientes acabam tendo aí dor, limitação, edema, em alguns casos até parestesia, e que a fisioterapia acaba trazendo grandes benefícios para esse paciente. Eu gostaria de saber, no seu caso, quando que você acaba indicando esses pacientes para uma equipe multidisciplinar ou até mesmo no tratamento de fisioterapia?
fisioterapia, para mim, está inerente à execução do tratamento da artroscopia. Não só da artroscopia, como da cirurgia aberta também, né? A fisioterapia nos auxilia, ela é parte fundamental na reabilitação desses pacientes. Só fazer a cirurgia, ela não vai ter aquela melhora significativa que ela está buscando, né? Que o paciente está buscando. Então, a fisioterapia é essencial. Associado a isso, a gente precisa ter uma nutricionista por perto, porque esse paciente, ele vai passar um período aí, mesmo que seja um período curto, ele vai ter uma mudança na consistência dos alimentos, né? Ele não pode perder a sua parte nutricional em função disso. Costumo dizer para o paciente, você não vai poder tomar um suco de manhã, um caldo na hora do almoço e uma sopa à noite. Você vai ficar desnutrido e aí a sua recuperação vai ser pior. Então, um acompanhamento nutricional é importante, né? Em determinados casos, a gente precisa, né, de um apoio. Em determinados casos, a gente necessita de um apoio, um suporte psicológico. Esses pacientes, né, emocionalmente, eles estão alterados. E aí, não sou eu que vou tratar, não é você, fisioterapeuta, não é o clínico, é o psicólogo. O problema dele é outro, né? A gente, inclusive, tem pacientes compartilhados com esse perfil. Então, a gente precisa ter, né, o feeling do paciente. O feeling do cirurgião ali, quando está abordando o paciente pela primeira vez, ele precisa identificar isso e, ao menor sinal, ele encaminhar esse paciente, né? Para a gente ter um suporte. Passou o tempo, lá muito tempo atrás, que eu achava que eu ia tratar os meus pacientes sozinhos, entendeu? Isso não existe, né? A gente trabalha em equipe, é assim que a gente consegue entregar algo de isso é melhor para todo mundo, né? Não só para o paciente que tem uma entrega, um resultado adequado, mas cada resultado de cada especialidade, ele é potencializado em função disso. Então, a equipe multidisciplinar, não é de hoje, eu sou fã desde quando eu me formei, entendeu? Então, é isso. Eu sou testemunha viva que realmente ele encaminha os pacientes não só para fisioterapia, mas para outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos, porque a gente acaba dividindo alguns pacientes. E quando a gente acaba tratando de forma humanizada e de multiprofissional, né, esse paciente, o benefício realmente é essencial. E a fisioterapia, para esse tipo de pacientes, ele acaba trazendo essa recuperação e essa funcionabilidade muito mais rápida. Sim, né? Porque a gente acaba melhorando aí essas questões musculares, articulares, que na verdade foi realizado aí uma intervenção cirúrgica e que depois esse paciente precisa de uma reabilitação. Assim como o Dr. Luciano colocou um exemplo aí no futebol, que o paciente precisa, depois de uma cirurgia no joelho, precisa da fisioterapia para reabilitação, na fisioterapia da bucomaxilofacial não é diferente. Esse paciente, ele precisa falar, ele precisa mastigar e ele precisa voltar à sociedade. Então, quanto antes a gente iniciar esse tipo de tratamento, é melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente faz essa abordagem, e eu sou sempre muito claro ao paciente, eu estabeleço um plano de tratamento. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você ter essa sequência para o paciente entender que não é um determinado profissional que vai resolver o problema dele. Sim. Né? Muitas vezes, né, a DTM, ela é uma alteração multifatorial, como eu disse anteriormente, né? Então, tem fatores musculares, tem fatores articulares. A DTM muscular veio antes da articular ou só tem muscular, não tem articular? Tostines vende mais porque é Então, assim, acaba muitas vezes o paciente tendo uma DTM mista, né? Sim. A gente precisa, inclusive, da fisioterapia, não só no pós-operatório, mas para ter uma isometria nesses músculos mastigatórios, né? E aí, se tem alguma alteração articular passível de resolução cirúrgica, mecânica, né? Que a gente precisa de intervenção, aí a gente tem que atuar, né? Sim, sim. Luciano, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Nós ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre DTM,
porque é algo que realmente o coração mexe comigo, porque Meu também, meu também. é algo que eu gosto muito de tratar, é algo que falamos aí semanalmente por conta dos pacientes que a gente acaba lidando junto, né? Então, a gente tem esse convívio realmente de discutir sobre os nossos casos, não só dos pacientes que passaram pela cirurgia, mas os pacientes que estão em preparação ou que só estão fazendo realmente um tratamento conservador. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceitado e por você ter participado aqui conosco. Agradeço a DortMed mais uma vez pelo convite. Agradeço, Fabi, pela conversa que é sempre muito agradável. Obrigado. Obrigada. Chegamos então ao final de mais um episódio do FaceCast e eu fico por aqui. Para você que gostaria de saber então mais dicas e ter algumas informações, cliquem em nossos canais, sigam as nossas plataformas digitais e compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir. Eu gostaria que você deixasse aqui então as suas redes sociais para os pacientes que quiserem passar com você. Legal. É @doutor.luciano.del.santo. Isso. Esse é o Instagram do Dr. Luciano Del Santo, Bucomaxilo, e eu fico por aqui. Obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigadão.